uma canção. Tem um nome, é o mais alto. Tem um nome, é o maior de governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Ok? São, diga, toda a criação. São exaltado és, santo para sempre. Os anjos clamam, e os anjos clamam. Vocês são toda a criação, são exaltado. Redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome e o teu povo clama. São, sim, ao Rei dos reis, tu sempre santo para sempre, o teu povo canta a ti.
tu sempre serás santo, santo para sempre. Vamos saudar o Senhor com uma forte salva de palmas. Santo, santo, santo é o Senhor. Glorioso és tu, Pai. Vamos aproveitar esse momento de adoração, que é um momento que nós consagramos a nossa conexão com o Senhor. Eu venho falando sempre em todos os cultos que quando a gente não tem intimidade com o Senhor, quando a gente não sabe elevar a nossa voz ao alto, porque nós viemos no padrão de repetição ainda e não conseguimos colocar o nosso coração no altar, o louvor ele vem com a chave nas nossas mãos e diz: adore o Senhor, louve com o seu coração, deixe que as palavras desse louvor te conectem ao Rei dos céus. Então aproveita esse momento. Se você está chegando agora de encontro com o Pai, de encontro com essa intimidade que você ainda não tem, e deixa que o louvor te conecte, te leve, deixa que ele te leve para os braços, deixa que ele te leve para o carinho do Pai, deixa que a palavra toque o teu coração, a tua alma e teu espírito. Oh, mas em ti, Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nosso adoramos. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome
gratificante nas quintas-feiras estar aqui. Nós sabemos que nós estamos na reta final do ano. Muitas pessoas estão comprometidas. Sabemos que a cidade, né, está em épocas de preparativo de Natal, trabalhando com comércio até as 10 horas da noite. E só por isso nós já temos que abençoar esse povo, que eles possam ter uma colheita farta, né, nos seus propósitos, na sua vida, no seu comércio, na sua empresa. Abençoado seja. Que mesmo eles não estando aqui conosco nesse momento, mas nós temos que abençoar essas pessoas. Queremos dizer para vocês que nós estamos muito felizes. Eu estou numa campanha como mulher de 21 dias, junto com outras tantas mulheres intercessoras. Tem mulheres dos Estados Unidos, tem mulheres da Bahia, do Rio Grande do Sul, temos mulheres de Tubarão, temos mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro e o mundo afora. Uma campanha de oração pelos nossos filhos, que quando eu levantei essa campanha, na verdade, eu levantei pelos meus filhos. E o Senhor falou assim: não, os teus filhos são os meus filhos, e os meus filhos são os teus filhos. Aleluia! E naquela madrugada o Senhor falou assim: 21 dias de jejum e oração pelo meu povo. Aleluia! Porque o meu povo agora é o teu povo. E nas 3 horas da manhã, o dia amanheceu, o velhinho chegou para trabalhar e eu estava ainda na mesa conversando com o Senhor. 21 dias de propósito pronto. E mesmo nas quintas-feiras, quem está assistindo na live, hoje é um culto, mas ainda é a campanha. E esse culto é pelos meus filhos, e é pelos filhos de vocês, e é pelos filhos das mulheres que nos assistem. Aleluia. Porque os nossos filhos são os filhos amados de Deus. E antes da gente achar que eles são só nossos, nós somos só instrumentos. E por isso a gente tem que clamar, a gente não pode desistir. Porque se Jesus veio por nós, quem será contra nós? E aí você deve estar pensando que você até veio por você, mas você veio por quem anda com você, quem está com você, quem precisa de você. Muitas vezes nós viemos nos nutrir achando que é para nós, e no meio do caminho sempre vai ter alguém que Deus vai direcionar, porque sabe que Ele te alimentou e tu vai ter o que dar de comer para essa pessoa. Então na noite de hoje, muito mais do que um culto profético da cruzada de milagres, vocês vão ver que milagre existe. Nesses 21 dias, hoje é o 9º dia. E Deus é tão maravilhoso que quando eu abri o 9º dia, que já estava preparado dos 21, o Senhor falava sobre o filho pródigo. E é o que eu vou ministrar hoje para vocês. Quem está caminhando comigo sabe o que essa ministração tem, não só para minha família, mas eu sei que está falando com muitos de vocês. Quando eu vi aquilo ali, eu digo: Senhor, me dá força para ministrar essa palavra de hoje. Porque é muito fácil subir no altar e ministrar como pastor aquilo que o Senhor ministra quando está tudo bem. O difícil é subir aqui quando o coração da gente está em frangalhos. Mas o Senhor nos alimenta, nos dando força para a gente alimentar os filhos seus. Então vocês podem ter certeza que hoje vocês estão entrando aqui achando que Deus está trabalhando em vocês, mas Deus não está só trabalhando em vocês, está trabalhando o que Ele ainda vai fazer com a vida de vocês para confundir vocês. Aleluia, Jesus. Você está sendo nutrido para nutrir, você está sendo alimentado para alimentar. Deus hoje está fazendo uma libertação na sua mente, em tudo que te aprisionava e dizia assim: ó filho, tu não é capaz. Tudo aquilo que dizia para você que você não era capaz de sustentar uma família, de honrar os seus filhos, de honrar a sua casa, de honrar o seu trabalho. Hoje Deus está te dizendo assim: eu te trouxe até aqui, mesmo contra a tua vontade, para te dizer que no meio de tantos tu ainda é importante, tu ainda é meu filho. E talvez tu precisou escutar da boca de um outro filho meu, para que tu saibas o quanto tu é precioso, tu é preciosa. Então eu quero que vocês hoje entreguem para Deus, coloquem no altar do Senhor. Eu não sei o que está no teu coração, eu não sei quais são as dificuldades, mas eu sei de uma coisa: o ano ainda não acabou, ainda não é o fim. O Senhor ainda está trabalhando na tua causa. O Senhor te trouxe até aqui para dizer que Ele é o Senhor de todas as coisas e não faz remendo. Ele
E para o ano que se inicia, pode ter certeza que o teu projeto vai ser maior do que tu iniciou, maior do que tu começou a pensar que já era grande, porque o Senhor ainda não te entregou, porque Ele não estava pronto o suficiente, do tamanho que você merece, do tamanho que Ele te fez. É preciso o Senhor te preparar, porque Ele é um Senhor de grandes coisas, Ele não é um Senhor de pequenas coisas. Aleluia. E talvez você ainda não está com o seu projeto pronto, não esteja alcançado ainda a tua misericórdia, o teu milagre, porque é tão grande que você não pode receber de qualquer jeito. É tão grande que as tuas redes não podem rasgar. É tão grande que o teu saco não pode furar. Tem que ser resistente. O teu paiol tem que estar alicerçado. Os teus celeiros tem que ter portas fechadas para o inimigo não tocar. A tua aliança tem que ser consagrada no altar de Deus e não no altar dos homens. Então preste atenção. Essa ministração de hoje, ela vai curar não só você, mas a tua geração, a tua casa, vai curar a tua família, vai libertar tuas futuras gerações, e a mesma aquelas que ficaram para trás, aonde você deixou seu pai, sua mãe, a sua parentela, o Senhor vai voltar lá e vai fazer a remissão, porque todos merecem ser salvos em nome de Jesus. Amém? Pastor Vitor, vem abrir o nosso culto. Deixa Deus te usar. Vamos dar uma salva de palmas para o Pastor Vitor, honrar a vida dele. É um homem que eu posso dizer que eu sou testemunho da transformação desse homem. É um homem que Deus tem usado poderosamente com outros homens, no casamento, nos negócios. Então está sendo desafiador para ele, porque ele ainda é empresário, tem uma agenda frenética, mas o Senhor tem chamado ele tem se esticado, e eu digo, deixa Deus te usar. Deixa Deus te amor. Pai do Senhor, igreja, mais uma quinta-feira abençoada. Antes de iniciar minha ministração, eu queria só completar o que a pastora Fabrícia falou. Eu ouvi uma palavra há algum tempo atrás de uma pessoa que eu respeito muito, e essa palavra ela fez muito sentido, e logo depois a pastora sentiu no coração de levantar essa campanha pelos filhos, não só pelos nossos, mas pelos todos os filhos. E essa palavra que eu recebi, ela falava sobre Davi. Davi foi um homem conforme o coração de Deus. Ele ia falar na Bíblia que o coração de Davi estava alinhado com Deus. Mas, por causa dos pecados de Davi, ele não subiu aos céus. Ele não teve a oportunidade de subir. Mas seu filho Salomão, quando adora outros deuses, e Deus se ira e vem com toda a sua ira contra ele, ele não destrói Salomão pelo favor conquistado por Davi. Então a nossa oração, ela conquista o favor para os nossos filhos, ela conquista a bênção para os nossos filhos. E nós temos por obrigação como pais, conquistar o favor de Deus para os nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Nossa campanha de milagres, e quem não tem um milagre, quem não tem uma profecia na vida, todos nós temos. Nós já nascemos com uma profecia, nós já nascemos com chamado, nós já nascemos com direcionamento. E hoje eu quero falar para vocês sobre o maior direcionamento que nós já tivemos. Nós somos filhos da cruz. Nós somos frutos de um túmulo vazio. Nós somos o produto do cenáculo. E Deus, Jesus, quando Ele voltou no terceiro encontro após a ressurreição com os discípulos em Atos, Ele vem ensinar aos discípulos, Ele vem pregar para eles. Em Atos 1, Ele fala aos discípulos que eles fiquem em Jerusalém, que eles esperem em Jerusalém, porque a promessa que o Pai tinha feito ainda iria se cumprir. Veja bem, ele não estava falando de uma promessa atual, ele estava falando de uma promessa que o Pai já tinha feito,
E ele estava falando de novo: a promessa vai se cumprir. Fiquem em Jerusalém, que ela vai se cumprir. E os discípulos, eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus, mas eles eram homens. E nós somos curiosos. E eles perguntam para Jesus: mestre, é o império de Israel que vai se levantar? E Jesus fala: somente o Pai sabe. Ele já tem a data, mas somente Ele sabe. E não cabe a nós sabermos quando isso irá acontecer. E de repente, como num piscar de olhos, Jesus sobe no mundo. E eles ficam olhando. E Jesus some. Ninguém mais vê Jesus. E eles continuam olhando. E eu imagino, eu gosto muito de imaginar. E quando eu estudo a Bíblia com meu filho, a gente viaja muito. A gente se torna muito lúdico. Porque para te ensinar a Bíblia com uma criança tem que ser lúdico. Senão ele não para. E a gente fica imaginando. Eu falo para ele: filho, imagina eles parados e vendo Jesus. E cadê Jesus? Jesus já foi. Aleluia. E agora? A gente ficou aqui. A gente está abandonado. O que a gente vai fazer? Ele só foi. Vamos ficar parados? Quando que vem? E nesse momento, de repente, de novo, ele vem 2 homens de branco, 2 anjos. E o anjo fala para ele: ei, Jesus já foi. Ele foi na nuvem. E no mesmo maneira com que ele foi na nuvem, ele vai voltar. Eu não sei quando. Vocês não precisam saber quando. Mas ele vai voltar. E assim é na nossa vida. A gente recebe uma profecia, a gente recebe uma promessa, a gente ora, a gente faz uma campanha de 21 dias, de 7, enfim, cada um com o seu propósito. E quando chega no final da campanha, a gente está lá. E agora? Terminou a campanha. Vai vir o meu milagre. Jesus está vindo. Ele prometeu. Eu fiz o jejum, eu orei, eu fui para o secreto. E adivinha? Ninguém vem. Ninguém vem, porque o tempo não é meu, não é os meus 7 dias, não é os meus 21 dias. É o tempo dele, é o tempo do Senhor. E o tempo do Senhor pode ser 1 hora, 1 dia, uma vida. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E quando os anjos descem e falam para os discípulos que eles não podem ficar ali parados, eles entendem, assim como nós temos que entender, que mesmo quando termina a nossa campanha, mesmo quando a gente recebe uma promessa e tudo na vida parece que está conspirando contra aquela promessa, a gente não pode desanimar. Por quê? Quando a gente recebe essa promessa, ela não vem com prazo de validade, ela não vem com a data em que ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir no tempo de Deus, amém? Glória a Deus. E os discípulos entendem. E eu quero perguntar para você hoje: você entendeu a promessa de Jesus para a sua vida? Você já fortaleceu a sua fé? Qual é a promessa que Jesus fez na tua vida e que já faz tempo e você desistiu dela? Vá lá no seu fundo, lá na sua alma. Chame o Espírito Santo nesse momento. Traga Ele e fale: Espírito Santo, o que tu tens para mim? Qual o propósito que tu tem para mim? Que eu já não me lembro, mas ele é meu. Traz na minha memória, me ajuda, me prepara, porque eu preciso me capacitar. De repente Jesus sumiu, de repente os anjos vieram, de repente a sua promessa está chegando. E onde você está? Parado no mesmo lugar. Quem aqui de repente tem uma promessa, está num propósito de comprar uma casa, de comprar um carro, mas se hoje aparecer uma oportunidade imperdível de você comprar o carro do seu propósito, você já tirou a carteira de motorista? Você já começou a guardar dinheiro para dar entrada naquele carro? Você já se preparou para o seu propósito, para a sua promessa, para a sua campanha de oração? Muitas vezes a gente entra em propósitos e esquece que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque a parte dele, ele não volta atrás,
mas a nossa parte depende 100% da gente. E os discípulos, eles entenderam isso. E eles voltaram para o lugar da última ceia. E eles se reuniram, os dois discípulos. Mas as pessoas que se reuniram, fala na palavra que em pouco tempo eles já eram 120 que estavam reunidos naquele lugar, escutando a palavra, vivendo a palavra, vendo profecias, tendo propósito, tendo direcionamento. E nesse momento é chegada a hora de se cumprir a promessa, que não tinha data, que não tinha hora, e nem se sabia como viria. Porque se nós pegarmos a palavra em Atos 1:4, Jesus fala para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que o Pai envie a promessa, conforme eu lhes disse antes. João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. O que era o Espírito Santo para aquelas pessoas? Eles não conheciam. O Espírito Santo nasceu quando Jesus desceu. Então, eles não sabiam o que vinha. Eles tinham uma promessa que vinha, que Jesus não ia desamparar eles. Mas como? Como isso? Então, eles se prepararam. E Deus não faz nada pela metade. E Ele preparou o melhor para aquele momento. Em Atos 2 conta que de repente se ouviu um som de vento. Veja bem, de repente, a palavra fala de repente de novo. Eles não estavam esperando, não sabiam quando era, assim como a sua promessa, assim como o seu propósito, assim como o que Deus profetizou na sua vida. Foi de repente, veio um som, um vento e uma coluna de fogo. Aleluia. Desceu, invadiu aquele lugar. E as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. É verdade. Assim como 1500 anos antes Moisés viveu isso no deserto, quando do Egito o Senhor prometeu livrar o seu povo, e ele proporcionou uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante os dias para guiá-los num propósito. Naquele momento eles estavam sendo guiados num propósito com Moisés. Mas agora em Pentecostes, Deus melhora. Ele pega aquela coluna de fogo e ele divide em língua de fogo. E na palavra fala que cada um, ele é tomado por uma língua de fogo. E ele é invadido pelo Espírito Santo. Imagina a cena. Eram 120 pessoas, mas na palavra fala que naquele momento 3.000 pessoas foram arrebatadas pelo Espírito Santo. De tal maneira que muitos acharam que eles estavam embriagados. Glória, Senhor. De tão grande era o poder que emanava deles naquele momento. E naquele momento Deus transforma essas pessoas em bilíngues. Eles agora falam a língua de Deus. Oh, glória, Senhor. Com o Espírito Santo. Santo és tu. Mas diferente da língua de fogo, da coluna de fogo que desceu no deserto para guiar o seu povo com Moisés, aquela língua de fogo que desceu sobre cada um, ela não guiava para uma promessa, ela enchia com a promessa. Veja bem, é muito melhor estarmos cheios da promessa do que sermos guiados pela promessa. Porque nesse momento, quando nós somos cheios da promessa, não existe mais terra prometida. Porque nós somos a promessa. Nós somos terra fértil. Nós somos a terra onde vai habitar o Espírito Santo dentro de nós. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Amém, glória a Deus. E nós somos agora o templo do Espírito Santo. Nós vivemos agora com o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos intimidade. Nós temos a presença. E as pessoas ainda não entendiam a magnitude do que aquilo significava. Aquilo significava que naquele dia Jesus morreu na cruz para nós nascermos de novo, para nós nascermos para Deus. Então não tem mais terra prometida, porque o lugar somos nós somos a terra prometida, nós somos terra fértil.
nós somos a semente plantada pelo Espírito Santo e que essa chama nunca mais vai se apagar. Amém? Glória a Deus. E quando na palavra fala que depois de serem arrebatados pelo Espírito Santo, eles seguiram profetizando e falando em línguas, e agora Deus não precisava mais de sacrifícios, eles não precisavam mais estar pedindo, implorando, sacrificando para que seus pecados fossem perdoados, porque eles eram perdoados diariamente através da oração. Não existe promessa que Deus não faça, que Ele não cumpra. Não existe propósito impossível. Mas assim como os discípulos se prepararam, mesmo sem saber o que vinha pela frente, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar preparados, porque de repente o Espírito Santo vem. De repente o Espírito Santo nos enche. De repente o Espírito Santo vai trazer a cura para a sua família. Amém? Amém. De repente o Espírito Santo traz a cura do seu corpo. Eu não sei o que você precisa aqui, mas o Espírito Santo, Ele sabe da promessa que Ele tem para a sua vida, e Ele sabe para o que você está se preparando. E quando você está pronto, o Mestre aparece. De repente o Mestre aparece. Então eu queria nesse momento perguntar para você: você já se preparou? Você já criou a sua intimidade com o Espírito Santo para que Ele possa te entregar? Eu falo muito sobre isso porque eu e a pastora Fabrícia, nós vivemos isso. Deus só entrega para a gente à medida que a gente se entrega para Deus. Quem está disponível para entregar 100% para Deus, para receber 100% da unção que Ele tem para a vida de vocês? A gente faz um propósito todo ano aqui na igreja, chamado Yom Kippur. Muitas pessoas já foram abençoadas nas nossas campanhas de Yom Kippur. E nós tínhamos uma casa que nós tínhamos botado ela em propósito. Já há alguns anos ela estava para venda, e nós botamos ela em propósito. Nós preparamos ela, e no primeiro ano, adivinha? Nada aconteceu. Porque não era o meu tempo, era o tempo de Deus. Não vou mentir para vocês, eu fiquei chateado. Eu falei: nossa, passou o ano e a gente não vendeu a casa. Mas eu não desisti, eu me preparei. E nesse ano a gente fez o propósito de novo no Yom Kippur. Botamos de novo para Deus: Senhor, a gente ainda tem esse propósito. O Senhor não cumpriu, mas o Senhor vai cumprir, porque nós estamos apresentando no seu altar. Aleluia. E esse ano Deus cumpriu, e cumpriu muito mais do que a gente esperava. A gente foi muito mais abençoado porque não estava no nosso tempo. Talvez se nós tivéssemos sido afoitos, baixado o preço, feito outros negócios que apareceram, a gente perderia as bênçãos que Deus tinha para a gente com aquele propósito. Mas a gente esperou no Senhor. A gente soube ser um filho bom e fiel, e Deus nos honrou infinitamente mais do que nós esperávamos, e a casa foi vendida para a honra e glória do Senhor. E então, assim foram várias pessoas aqui. A Vera deu um testemunho esses dias sobre isso. E a nossa vida é isso. A gente entrega 100% para Deus, e Deus, Ele vem trazendo 100% para a nossa vida. Então, meus irmãos, assim como de repente Elias subiu numa carruagem de fogo, como de repente o salmista também falou que os nossos inimigos seriam envergonhados, e como de repente um anjo desceu no túmulo e abriu a porta e deixou aquele túmulo vazio. De repente o seu milagre está apenas a um passo, que depende só de você se preparar para que ele possa ser alcançado. Amém? Então eu queria nesse momento convidar vocês a se levantarem, para que a gente possa levantar um clamor sobre o que nós temos para a nossa vida, sobre o que nós temos de propósito para a nossa vida. Senhor, eu lhe peço nesse momento, nessa campanha de milagres que estamos levantando, Pai. Pai, sabemos que o seu tempo, Senhor, não é o nosso, Pai, mas sabemos, Senhor, que o Senhor tem uma solução para todas as coisas, Pai. O Senhor tem a melhor solução para todas as coisas, Senhor. Senhor, então nesse momento, Senhor, nos capacita para o seu momento, para que de repente o Senhor entre na nossa casa, Pai.
e arrebate toda a nossa família, e salve toda a nossa família, Pai. Para que o Senhor, de repente, Pai, nos cure daquela enfermidade que os médicos já disseram, Pai, que não tinha cura, mas o Senhor pode curar, Pai. Então que nesse momento o Senhor, de repente, entre na nossa vida, entre no nosso corpo, Pai. Pai, de repente, o Senhor pode ter hoje ser a data do Senhor entrar nas nossas finanças, Pai. Pai, atende, Pai, aqueles clamores dos nossos filhos, Senhor, por propósitos, Senhor, por propósitos, por uma vida financeira que está travada, Senhor. Prepara eles, Pai. Capacita eles, Senhor. Dá direcionamento, Senhor. Guia, Pai. Guia esses filhos, Pai. Para que o Senhor possa, de repente, estar abençoando eles. Porque o Senhor já profetizou. E eles estão se capacitando, Pai. Pai, que de repente a vitória surja com uma força divina nas nossas casas, Pai. Que de repente a sua glória, a sua graça, a sua verdade, a sua presença, o poder de Jesus tome conta de toda a nossa vida, Pai. E que nós sejamos, Pai, transformados pelo Espírito Santo nesse momento, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Pai, cuida de cada um de nós, Pai. Pai, nos dá intimidade, Pai. Nos leva para o secreto com o Senhor, Pai. Nos cura, nos trata e nos faz cada dia mais parecidos com o Senhor. Porque quem é parecido com Deus brilha, se diferencia. Na multidão, alguém que é parecido com Deus, ela é diferenciada, ela é enxergada de longe, ela é escolhida de longe. As pessoas vão segui-la porque a luz do Senhor atrai pessoas com o mesmo propósito. Então que possamos, Pai, atrair para a nossa vida nesse momento pessoas com o mesmo propósito, pessoas com o mesmo direcionamento, pessoas que vão abençoar a cada dia mais, Pai. Pai, nos guia, Senhor. É o que te pedimos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Deus seja louvado. É sobre isso. Ninguém nasce pronto, mas todos nós somos preparados. Deus nos fez imagem e semelhança. E por si só, se existe só Deus, eu vivo falando, existe só eu, só você. E nós somos perfeitos. Mas ainda somos fruto do pecado. E para esse pecado possa morrer, a gente possa nascer, é como o pastor Vitor colocou. Jesus precisou vir nos ensinar que mesmo estando na carne, nós podemos viver no Espírito Santo. Podemos ter o agir dele na nossa vida e sobre ele e com ele nós possamos fazer grande todas as coisas. Basta nos estarmos com o coração aquebrantado, disponível e deixarmos ele agir na nossa vida. Deixar ele nos preparar. Sabe, nós queremos viver o novo, mas não nos preparando para o novo, como o pastor Vitor falou. E a ministração que eu trouxe hoje para vocês, ela me confrontou muito. Porque eu não sei se vocês sabem, não sei se já contaram para você o que significa pródigo. Mas pródigo quer dizer uma pessoa que ela esbanja. É uma pessoa que ela não faz conta. É uma pessoa que ela gasta, ela doa, ela distribui. É uma pessoa que ela dá, ela transborda. Isso é a palavra pródigo. Nós falamos tanto em filho pródigo, e aí a gente não entendeu, na verdade, que quem é pródigo aqui é Deus. Que Deus é um Deus sem medida. Nós temos um Deus pródigo. Mas pastora, o que é esse filho pródigo? Sabe, a Bíblia vai mostrar na palavra que ele pegou a herança e ele foi embora. Mas o ápice que eu vou mostrar para vocês é onde tudo começa a acontecer. É onde o amor sem medida de Deus toca no coração daquele pai. E aquele pai se torna pródigo. Aquele filho se torna pródigo. Na verdade não é só o filho. Na verdade não é só o filho. Deus teve que se colocar presente naquela família para ensinar o que é ser pródigo, o que é transbordar, o que é multiplicar.
Sabe, eu quero declarar na vida de vocês que nenhum filho, ele está longe demais que o pai não possa alcançar. Sabe, que nenhuma filha está perdida demais que a presença não possa restaurar. Eu quero declarar que nenhuma história ainda terminou, enquanto Deus está de pé no portão, esperando por mim, por você e por aquele que você está orando na noite de hoje. A palavra de hoje vai estar lá em Lucas 15. Sabe, em Lucas 15 tem 3 parábolas. Tem a parábola da ovelha perdida, que eram 90 ovelhas e uma se perdeu, e ele foi atrás dessa uma ovelha. Fala também sobre a dracma, que a mulher perdeu. Ela tinha 10 e perdeu uma, e ela foi atrás dessa uma. E vai contar a história do filho pródigo, que eram 2 filhos e um se perdeu. O que eu quero falar para vocês é que não importa quantos filhos, aquele que se perdeu é importante. Aquele que se perdeu é importante. Eu não sei quem se perdeu na sua vida. Talvez seja até você que precisa voltar para casa. E Deus está te dizendo: você é importante. Amém. Você é importante. O seu filho é importante. Aleluia. Não importa a multidão, mas eu te trouxe até aqui para dizer: você é importante. Você é o meu filho pródigo. Eu conheço o teu coração. Eu conheço a aliança e a promessa que eu fiz para contigo. Aleluia. Amém? A palavra vai dizer assim. Eu vou ler ela toda, porque você tem que sair daqui entendendo a palavra. E não é meias palavras, porque Deus não fala em meias palavras. Deus fala a palavra por inteiro. Amém? Diz assim lá em Lucas 15, 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passando-os não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desposou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreviveu àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nenhum. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi ao seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correu o braço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa as melhores roupas e vestiu. Pôr-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matei um novilho cevado. Comemos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou os criados, perguntando: que era aquilo? E ele informou: veio seu irmão e o seu pai, mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com a saúde. Ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, teu filho, este desperdiçou os teus bens com meretrizes.
tu mandastes matar um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Enquanto era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Essa palavra para mim, ela me confrontou muito, como eu falei para vocês. Por quê? Eram 2 irmãos e o mesmo pai. Não era o mais novo, não queria a riqueza, porque ele já era rico. Ele queria a herança, a independência. Sabe, toda a bênção sem maturidade é um lugar de perdição. Toda herança, ela está pronta para você. Mas quando a gente não está pronta para a herança, ela nos leva a caminho que muitas vezes nos colocam a comer com porcos. Sabe, é trágico porque Deus prepara uma vaga para você e depois Deus te prepara para essa vaga. Mas às vezes você que não está pronto, não está preparado para ela. Eu nem combinei com o pastor Vitor, mas olha a pregação dele. Deus te prepara para a vaga. Existe essa vaga para você. Mas o quanto você tem se preparado? Aleluia. Sabe, a preparação, ela vem antes da apresentação. Quem mal se prepara, mal se apresenta. João Batista se preparou durante 30 anos para pregar durante 6 meses. Há pessoas querendo se preparar em 6 meses para pregar em 30 anos. O que eu quero dizer para você é que para nós recebermos a nossa promessa, muito mais do que nós queremos ser filho, de nós queremos a nossa herança, é sabermos como nós estamos preparando para receber essa herança. O filho pródigo, ele já era rico. O problema dele não era dinheiro. O que ele queria era liberdade. E quando você recebe do Pai aquilo que te afasta dele, então não foi ele que te deu. Tudo que te coloca, Deus te coloca na tua mão, é para multiplicar e não para dividir. Tudo que te divide, que te distancia do Pai, preste atenção. Quando alguém chegar para você e te colocar uma profecia que diz que é a tua promessa, mas essa promessa está te distanciando do Pai, não é de Deus. Não é de Deus. Não é herança. Não é herança. A ideia não é fazer você se achar. O que Deus quer te colocar na tua mente é fazer você se encontrar. Irmãos, quem se acha já se perdeu. Mas quem se encontra por Deus foi achado. Aleluia. Eu vou repetir. Glória a Deus. Quem se acha se perdeu. Mas quem se encontra por Deus já foi achado. Aleluia. Glória a Deus. Você só recebe uma herança quando o pai já morreu, não é verdade? Quando ele pede a herança com o pai vivo, automaticamente ele estava dizendo: eu quero a tua morte, eu quero o que é teu, não quem tu és. Quantas vezes nós nos deparamos com os nossos filhos querendo aquilo que a gente quer, que a gente tem? Quantas vezes a gente quer de Deus aquilo que Ele tem e não aquilo que Ele é? E quando nós vamos por aquilo que tem, não por aquilo que é, isso nos distancia. Isso nos distancia. Sabe, é preciso nós entendermos que ainda existe um Pai para nos orientar a nossa herança, administrar ela. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, que criança ganha dinheiro. Criança ganha mesada. Criança ganha, vai lá no pai e fala assim: pai, me dá um dinheirinho hoje. Enquanto você fizer isso, você é só uma criança.
Mas quando você se tornar um adulto em Deus, quando você entender que você precisa administrar a tua herança, herança de um filho que não come migalhas com porcos, herança de um filho que é filho de um rei, que é herdeiro. Imagina você com uma coroa na cabeça, administrando o reino. Como está preparado para administrar o reino? Como você tem administrado as suas finanças? Você está esbanjando tudo que o Pai deu na sua mão? Sabe, as nossas finanças dizem muito como nós estamos recebendo e fazendo o que da nossa herança. Às vezes Deus não te dá mais. Às vezes Deus não faz os nossos filhos prosperarem mais. E eu falo isso como uma mãe com o coração muito aquebrantado. Eu e o pastor Vitor hoje temos uma condição de vida confortável. Mas nós ensinamos os nossos filhos a administrar não aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. Aleluia. Porque aquilo que nós temos, o dinheiro acaba. Mas aquilo que nós somos, nós deixamos legado. E se eles não aprenderem a administrar isso, o Senhor não vai abrir as portas. Eles não vão prosperar. E nós muitas vezes na carne, nós erramos. Porque nós não nascemos pai. Nós nos tornamos pai. E como filhos ricos, às vezes a gente também esbanja. A gente dá de mão beijada para o nosso filho e esquece de entender, de ensiná-los que eles também são filhos e precisam aprender a administrar o que é do reino. E quando eles não sabem isso, eles só querem ter o tesouro. Mas quando não aprendem a administrar esse tesouro, vem a escassez. Vem a escassez. Em outras palavras, eu quero que você olhe para a sua vida financeira. O que você tem administrado com ela, como você tem administrado com ela. Porque Deus não vai colocar o tesouro na sua mão se você não sabe administrar o pouco que Ele te deu. E se você acha que administrar é fazer o bem e sair distribuindo o ouro e a prata de qualquer jeito, isso é dar pérola aos porcos. Nem todo mundo merece o seu favor. Porque enquanto você estiver fazendo favor na vida do outro, de deixar o outro na vida de conforto, de dar tudo que o outro quer, o outro não vai saber administrar e vai estar sempre nos porcos. Aleluia. E vai estar sempre ainda falando de você, achando no direito que você tem que dar tudo. E você no final fica ainda sem nada. A palavra vai dizer: a antecipação pode roubar o governo de você. O pai pode deixar duas coisas para o filho: a herança e o legado. A herança é o que você vai deixar para alguém. O legado é o que você vai deixar em alguém. Aleluia. Vou falar de novo. A herança é o que você vai deixar para alguém. O legado é o que você vai deixar em alguém. Aleluia. Glórias a Deus. A herança é a habilidade, mas o legado é o que você constrói no coração. Então, quando você antecipa, você está forçando o amadurecimento. Tudo que se fala em bênção tem um peso. Tudo. Sabe, Jesus, quando ele vai naquele barco, ele diz: joga a rede. Jesus essa noite está dizendo assim para você, ó: ei, joga a rede. Talvez você esteja dizendo: mas pastora, eu já joguei a rede, eu não pesquei nada. Pastora, eu já trabalhei aqui, eu já fui para lá, eu já trabalhei, já botei um negócio aqui, já botei um negócio lá. Pastor, eu já orientei meu filho aqui, eu já orientei lá. Pastor, eu já tentei conversar com meu pai aqui. Deus está dizendo assim, ó: olha para Jesus, joga a tua rede. Aleluia. Agora presta atenção. Os discípulos falam assim: mas mestre, nós já jogamos a rede e não pescamos nada. Só que jogar a rede sem Jesus não adianta. Agora, quando você joga a rede com Jesus, o que acontece? A
rede veio cheia. E o problema não foi a rede vir cheia. Sabe qual foi o problema? É que a rede começou a rasgar. Sabe por quê? Porque muito mais do que você pedir a bênção do Senhor, é você conseguir sustentar, ter estrutura para aguentar a rede do Senhor. Talvez você tenha dito assim, ó: eu boto o dinheiro aqui, o dinheiro sai aqui. Eu coloco meu filho aqui, ele foge da minha mão aqui. Eu tento me resolver aqui, vem um problema aqui. Sabe o que acontece, irmãos? Primeiro, você está andando sem Jesus. Um barco sem Jesus é só um barco. Um barco com Jesus não falta peixe. Só que você está preparado para ter estrutura, para andar na fartura? Você está preparado para ter uma família próspera? Você está preparado para amar o seu filho, para amar o seu marido, a sua esposa, o seu pai, com todos os pecados? Porque não pensem vocês que Jesus pisou naquele barco e todos os discípulos eram santos, todos eles tinham pecado, mas Jesus não olhou para o pecado. Ele só queria saber: você está com o coração disponível para mim arrumar a sua casa, para mim te dar estrutura, para mim colocar fartura na sua vida, e você vai sustentar esse tesouro administrando de forma correta para o meu reino, para o meu Pai? Ei! Nós estamos aqui numa campanha pelos filhos, sim. Mas os filhos, se você não tem filho, mas você é filho. Se você ainda não é pai e mãe, mas você é filho. E Jesus essa noite está dizendo: é hora de pedir perdão. É hora de criar estrutura. É hora de aprender a administrar os tesouros do reino. De ser servo, mas de ser filho. Ser filho. Você já é rico. E se você ainda não acessou a sua riqueza, e se o seu filho ainda não entendeu isso, faça como esse homem. Espere no portão. Porque Deus está esperando o seu filho no portão. E a promessa ainda não se cumpriu. E Deus vai fazer se cumprir. Porque o final dessa história diz que o filho voltou para casa. Aleluia. Voltou porque o pai nem um dia sequer parou de orar pelo seu filho. Porque ele já sabia que não era sobre a riqueza que ele tinha dado e o filho tinha gastado tudo. Mas era sobre a promessa que, assim como Jesus veio e fez por nós, dando a vida por nós, ele sabia da responsabilidade que ele tinha daquele filho. Que a promessa tinha que se cumprir, que ele não podia perder os filhos para os porcos. Na vida, nos vícios, na pornografia, na traição. Não. Aquele pai ficava no portão. Diz que quando ele viu o filho de longe, ele nem esperou o filho falar qualquer coisa. Ele nem esperou o filho se justificar, porque ele não queria saber o pecado. Ele já sabia que a palavra do Senhor, Jesus ele não gosta dos pecados, mas ele ama os pecadores. Ele não estava olhando. A palavra diz: aquele homem tinha 2 filhos. Não fala o nome do homem. Eu gosto da Bíblia porque ele não dá status para ninguém. Ele disse que podia ser um homem, podia ser uma mulher como eu, um homem como você, podia ser o seu filho, podia ser o meu filho, podia ser, não tem nome, mas tinha valor. Aleluia. Tinha valor. Aquele homem para Deus era tão importante que ele investiu naquele pai, num coração aquebrantado, que mesmo tendo 2 filhos, um ficou em casa com ele. Sabe, às vezes você está preocupado com aquele que está na rua e não está olhando para aquele que está em casa. Porque a palavra vai dizer que quando o irmão volta para casa, aquele filho mais velho vai dizer: como assim? Eu estou aqui trabalhando contigo e tu não me deste um cabrito? Mas presta atenção. Muitas vezes nós perdemos os nossos filhos dentro de casa, porque nós não ensinamos a palavra, não ensinamos a ter intimidade. E muito mais do que falar, é se ajoelhar na frente de todos para ensinar como que se faz. Porque Jesus, ele não dizia como tinha que fazer, ele fazia para mostrar como que tinha que fazer. Sabe, lá em casa, eu e o pastor Vitor fizemos o nosso devocional na frente de todo mundo. Tem Bíblia em cima da mesa de sala de jantar, tem Bíblia na sala, tem Bíblia no quarto. Gente,
todo lugar. Se eu acordei de madrugada, não quero descer, tem Bíblia no meu quarto. Se eu quero descer, tem Bíblia na sala, tem Bíblia na cozinha. Às vezes a velhinha chega na madrugada, 6 horas da manhã, eu sento com ela, olha que velhinha, tem essa palavra aqui. É sobre isso. É sobre dar exemplo. Não é muito mais do que falar a palavra, é viver a palavra. Aleluia. É viver a palavra, é ensinar os nossos filhos como viver a palavra. A Bíblia vai falar que esse irmão se irou-se. Aí você vai me dizer que quem estava perdido era o que estava na rua, que estava entre as migalhas dos porcos? Não. Quem estava perdido era esse dentro de casa. Porque ele estava ali, servindo ao Pai, trabalhando com o Pai, como um servo, como um trabalhador, e não como filho. Sabe quem que recebe herança? Filho. Filho recebe herança. O pai vai dizer, mas tu estavas comigo o tempo inteiro, o que é meu é teu, por que tu não me pediu? Sabe o que falta? Muitas vezes a gente tem inveja do nosso irmão, ou tem inveja daquele que está do nosso lado, porque ele tem mais do que você. Primeiro, o quanto ele se preparou mais do que você, o quanto ele tem orado, jejuado, o quanto ele tem colocado o joelho no chão, e ele tem dito para o pai o que ele precisa. Talvez o que você precisa para receber a sua promessa, receber o seu filho de volta em casa, é o pedido de perdão. É perdão. É perdão. Talvez você disse, mas pastor, eu já até perdoei, mas ainda não voltou. Pastor, até perdoei, mas eu ainda não consegui ir até meu pai. Ore mais. Aleluia. Jesus, ele orava no secreto para não ter que orar na frente das pessoas, porque não dava tempo. A missão era grande. Vai para o secreto, ore para o Pai. Pai, o que tu queres de mim? Como tu queres de mim? Sabe, se você não pergunta, você não tem resposta. Se você não pede, você não recebe. É simples assim. E aí você culpa que o outro, por quê? Jesus, mas tu vê, ele é pecador, ele tem mais do que eu. Sabe, essa mentalidade, a mentalidade de gente de escassez. Porque pode ter certeza, de 1000, você tira uma pessoa que é próspera e não tem problema dentro de casa no relacionamento. Tem muitos ricos. Eu e o pastor Vitor, hoje, pela glória do Senhor, nós transitamos no meio de pessoas muito importantes. Muito importantes. Mas as pessoas muito importantes muitas vezes só têm dinheiro. Mas você vai olhar para a vida dela, é uma desgraça só. Muitas pessoas só têm dinheiro e são pobres, porque não tem Jesus. Amém, amém. São pobres, não tem Jesus. Não adianta, não olhe. Sabe aquela frase que nem tudo que é luz é ouro? É sobre isso. Então muitas vezes você vai dizer assim, pastora, o que eu faço? O que eu faço para voltar para casa? Humildade, coragem e verdade. A Bíblia vai dizer lá no versículo 17 que ele se levantou e caiu-se em entendimento. Cruzada de milagres. Quando ele cai em entendimento, ele recebe o milagre dele, porque ele se arrependeu. Ele voltou para casa. Ele esmagou o orgulho, ele esmagou a vaidade. E muito mais do que voltar para casa é saber o caminho. Sabe, tem pessoas hoje que querem a sua herança antecipada, e a ansiedade, ela mata qualquer herança. Por quê? Porque um fruto, ele precisa do tempo de maturação. E quando você não deixa esse fruto maturar, você está ceifando a sua herança. Você está atropelando o processo. E muito mais do que chegar no caminho é saber chegar no caminho. Porque quem sabe o caminho, você pode conhecer a promessa, mas se você não souber o caminho, esse filho estava lá, perdido, mas ele tinha promessa. Mas muito mais do que ele ter a promessa na vida dele, que ele já era rico, que ele era próspero, e que ele tinha um pai, e que ele era amado, que ele era valoroso. Ele soube dar ré. Ele soube voltar. Ele sabia o caminho de volta para casa. Ei, é preciso você voltar para casa. É preciso você entender que
Porque ter a promessa é saber cuidar da promessa. Saber cuidar dessa promessa. Ele sabia o caminho, mas não adianta saber o caminho se você não sabe cuidar da promessa. E a palavra continua, e ela vai dizer que o pai, quando viu esse filho, essa parte para mim foi demais. Foi demais porque ele diz assim: trazei depressa a melhor roupa. Sabe, me lembrou de José, quando o pai mandou fazer a túnica para ele, a túnica da promessa. Quando esse pai pega esse filho e fala assim: ei, servo, coloque a melhor roupa. Ele não falou assim, ó, coloque uma roupinha que está com cheiro de porco. Porque o pai abraçou ele com cheiro de porco, beijou ele com cheiro de porco e não colocou qualquer roupa, colocou a melhor roupa. Porque Deus não faz nada pela metade. Não importa aonde você esteve, não importa o caminho de imundícia que você trilhou, Ele não vai olhar para isso. Ele quer te fazer novo de novo. Ele quer arrumar sua identidade. Ele quer te vestir com glória. Ele quer te vestir com glória. Ele quer te vestir com honra, porque você é honrado. Você tem uma coroa na sua cabeça. Você é filho amado. Não importa que você foi comer com porcos. Não importa se você pediu a sua herança porque você queria independência. Não importa. Ele restaura a sua identidade. Ele te traz para casa, porque você sabe. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem para a honra, vem para a glória, vem para o meu reino. Eu estou no portão. Vem, deixa a promessa se cumprir. Eu estou no portão. Deus está te dizendo: eu estou no portão. E a palavra ainda vai dizer que colocou uma aliança. Uma aliança é escritura, é contrato. O anel já está te dizendo: ei, tu tens uma aliança comigo. O pai reforçou a aliança que tinha com o filho. E vai dizer ainda: coloque umas sandálias nos pés dele. Não sabe o que acontece? É que servo não anda de sandália, escravo não anda de sandália, mas filho do homem, o filho dele anda com as sandálias no pé. E quando ele fala: coloca uma sandália do meu filho, ele está dizendo: ei, coloca, porque eu não quero mais aqueles pés sujos, eu não quero mais aquelas sandálias sujas, eu não quero mais que aquelas sandálias levem ele para o caminho errado. Coloque as minhas sandálias, coloque a minha honra, coloque a minha identidade, veste, coloca a minha aliança. Ei, faça dele tudo novo. Sabe? E quando ele manda matar o carneiro, então, o boi, o mais gordo que tinha, o mais cevado, porque ele estava dizendo assim: ei, eu quero fazer isso na frente de todos. Todos aqueles que não acreditavam que um dia, filho, tu voltaria para casa. Todos aqueles que falaram de ti que tu era improvável, que tu comia com os porcos, que tu era um falido, derrotado, que tu não ia dar mais nada, que tu era um viciado, que tu era um fracassado, que tu não tinha mais jeito, que tu não ia voltar. Quando ele manda matar e que todo comesse e fartasse, ele estava dizendo: este aqui, para a honra e glória do Senhor, voltou para o meu reino, porque eu orei, eu acreditei, eu sei o filho que eu tenho, eu sei a promessa que eu fiz, eu sei da tua identidade, foi eu que te fiz, eu que te criei, eu sei o teu DNA, eu sei a tua identidade, sim. É uma palavra forte que confronta. Sabe, quando ele disse que o filho estava morto e viveu e foi achado. Essa morte que ele está falando não é a morte física, é a morte espiritual. A morte espiritual. A morte espiritual. Mas sabe, quando Deus coloca ele num país que primeiro ele se fartou, foi grandão porque saiu com a herança, e chega lá o quê? Chega lá a fome. Sabe o que eu aprendi com Deus? Que a fartura, a abundância,
abundância. Quando você não tem estrutura para carregar a herança, ela mascara a tua identidade. Quando Deus intencionalmente deixou que a fome viesse naquele país, para aquelas pessoas, e assolou o filho desse homem, a fome foi a pedagogia de Deus. Porque na fome o filho teve que ir ao submundo. Na fome ele já tinha caído na prostituição, no vício, na droga, já não tinha mais nada. A Bíblia conta que ele foi lá pedir migalhas e teve que comer as bolas com os porcos, e nem isso satisfez ele, porque a fome dele já não era mais da carne, a fome dele era espiritual. Deus permite muitas vezes a fome chegar, a dificuldade chegar, as circunstâncias ficarem difíceis para nós filhos ou para os nossos filhos, para que eles se voltem para o Pai e digam assim: Pai, eu não quero o que tu tens, eu quero o que tu és. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Sabe, muitas vezes você diz assim: mas pastora, aonde foi que eu errei? Eu dei tudo para os meus filhos, não faltou nada. Eu ensinei a palavra para os meus filhos, não faltou nada. Sabe, às vezes a gente não entende Deus, mas Deus tem uma pedagogia de fazer os filhos, quando estão desviados da promessa, a passarem fome, a entenderem como é que administra os bens do reino. Porque Deus não quer que os filhos queiram aquilo que Ele tem, mas aquilo que Ele é. E talvez por isso que o Senhor tenha me ensinado todos os dias a orar: Senhor, que eu olhe com os teus olhos, que eu vejo com os teus ouvidos, que eu falo com a tua boca, mas que eu amo com o teu coração. Porque isso é o Evangelho. Não é ver com os olhos de Deus e não fazer nada, ser conivente com o erro e continuar errando. Porque quando tem um erro, você tem que agir rápido. Não é porque você errou até aqui, que você deu tudo até aqui, que você não tem que se posicionar e dizer assim: não, peraí, eu estou mascarando a promessa de Deus. Eu preciso, como pai, como mãe, me posicionar. Eu preciso, como filho, entender que eu preciso me posicionar. Eu preciso entender a promessa do Senhor. Eu tenho que alinhar meus princípios e valores com a promessa do Senhor. E se preciso for, tira e deixa que a visão do Senhor alimente. Porque se você não fizer isso, você vai viver comendo as migalhas dos porcos. Se você não fizer isso, os seus filhos vão comer as migalhas dos porcos, porque eles não vão saber administrar a herança do Senhor. E não se preocupe, que vão te dizer que você tinha condições de dar mais para o seu filho. Mas não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Não é sobre o que Deus te deu, é sobre o que Deus é. Não faça nunca deixar cair sobre você a culpa dos homens. Olhe sempre para a promessa do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Glória a Deus. A pastora pega, né? A pastora, ela torce assim. Mas vai doer, mas vai passar. É injeção de amor. Eu sempre falei para o Senhor: se for para mim subir no altar e não curar, não libertar, não transformar, não tem sentido eu subir. Não tem sentido de eu trazer a palavra do Senhor e ela não edificar a sua alma, não edificar a sua família, não edificar a sua vida. Então o filho pródigo, na verdade, no final vai dizer o quê? Que ele se redimiu. Ele foi lá e disse: Pai, eu não sou digno de ser chamado de filho. E o Senhor, e o pai falou: meu filho voltou. Não interessa o que você fez, não interessa aonde você pisou, não interessa o quanto você pecou. O pai está em festa porque você está voltando para casa. O pai está em festa porque você, mãe, você, pai, está no portão ainda orando pelo seu filho que está perdido. E também não vai esquecer agora, depois de hoje, de olhar para dentro de casa. E o filho que está com você precisa de oração também, precisa de intimidade, precisa ser colocado valores, princípios. Não é porque está dentro de casa que está seguro, não. Nós estamos perdendo nossos filhos dentro de casa. Ore pelos seus filhos.
Espere no portão aquele que vai voltar. Se você precisa voltar para a casa do seu pai, dar um abraço, um beijo, essa é a hora. Deus está te dizendo: ei, eu estou te lembrando que o teu tempo chegou. A tua hora é agora. Está na hora de você voltar para casa. Porque se você não honrar aquele que te deu a vida, você não vai aprender a administrar o meu tesouro. Você não vai aprender a administrar o que é meu do reino. E a minha herança, a minha promessa ainda vai tardar com você. A hora é agora. Deus está no portão. Deus está no portão. Ele está esperando por você. Não pare de orar pelo seu filho. Não pare de continuar caminhando. Levanta-te e vá em direção do Pai. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir pro louvor. Vem aqui comigo, para a gente encerrar essa noite com louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Talvez quem está chegando agora está estranhando pastor descalço. Mas eu tenho uma promessa na minha vida que quando eu subo no altar, humildade, coragem de verdade, é terra sagrada. E a gente tem que tirar o chinelinho da humildade. Então, para quem está chegando agora, eu não precisaria me justificar, mas eu sei que a nossa igreja é um pouco diferente. Porque eu costumo dizer que eu sou igual a tia do Coca, eu sou do reteté. Se não tiver fogo, Aleluia. Se não tiver a glória do Senhor, se não tiver o Espírito Santo, este lugar não deixaria de existir, não teria sentido. Aleluia. Então eu quero que você se levante agora. Nós vamos louvar o Senhor. Enquanto o louvor canta, eu quero dizer para você o seguinte: nós vamos, enquanto isso, também tirar os dízimos e ofertas. E o dízimos e ofertas hoje é mais uma prova daquilo que você entendeu o que é ser filho. O quanto você está disposto a se entregar para o reino. A palavra diz: dê de todo o coração. Dê de todo o coração. Não é sobre o valor que você vai colocar em espécie, não. É o quanto o teu coração está te dizendo: Pai, eu entendi a palavra. Pai, eu já sou herdeiro, eu já sou filho. Então me ensina a administrar o que é teu. Tu me deu, Pai. Se eu tenho hoje esse salário, se eu tenho hoje, Senhor, essa condição na minha casa, foi porque o Senhor me deu. Então me ensina a administrar, Pai. Vou colocar na minha poupança que é teu reino. Eu vou colocar no melhor lugar. Porque quando a gente coloca no sagrado reino, no altar do Senhor, a gente está dizendo: Pai, cuida para mim. Pai, cuida do meu dinheiro para mim. Cuida da minha promessa. Porque eu não quero, Senhor, guardar em outro lugar para que o inimigo, o devorador, o gafanhoto venha, migrador, e toque naquilo, Senhor, que é a tua promessa. Então o dízimo eu sempre falo, o dízimo não é o pastor Vitor, o pastor Eka, graças a Deus, mas o dízimo é o teu selo, a tua remissão. Dízimo é sangue no altar. Quando você coloca o teu dízimo no altar, você está consagrando tudo que é seu a Deus. E o inimigo não tem legalidade, autoridade para mexer mais no que é seu. Enquanto vocês vão trazendo no altar, fica aí Code também. Eu quero dizer para vocês que a partir de janeiro, os nossos cultos passarão ao domingo, tá? Nós estaremos também de casa nova, se não em janeiro, mas em fevereiro. Num lugar lindo, num lugar sonhado, num lugar que terá espaço para os nossos ministérios de intercessão, Ministério Kids, Ministério de Louvor, Ministério de Jovens. É um lugar lindo, maravilhoso. E nós já estamos sonhando, já estamos vivendo aquele lugar para a honra e glória do Senhor. Então assim, aquele lugar vai encher de pessoas que nós vamos alcançar para o reino. Amém? E eu convido vocês para estar conosco nessa caminhada, nesse crescimento, para que todos vocês possam ter acesso à herança do Senhor como filho e glória do Senhor. Amém? Enquanto o louvor toca, vocês podem estar vindo no altar, ou então, Vitor, pode passar o Valentim. Velho, não sei. Pode colocar aqui dentro mesmo, tá? Nós estamos orando por você. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó
momento nós queremos te render graças porque o Senhor é bom e fiel. Nós queremos declarar, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, se havia, Senhor, alguma maldição que impedia nós de sermos filhos, que impedia, Senhor, nós de acessarmos a nossa herança, que fazíamos nós escravos, Senhor, a comer migalhas com porcos, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, se existia algo, Pai, que fazia que nós, como filhos, não voltassem para o Teu reino, que impedisse que os nossos filhos voltassem para casa, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, um novo tempo, um tempo de remissão, um tempo que os nossos filhos terão a sua mente curada, um tempo, Senhor, que se existia alguma opressão, algum espírito, Senhor, de rebeldia, de ira, Senhor, algum espírito, Senhor, de confusão, de inveja, de soberba, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que os nossos filhos são filhos de bênção, são filhos valorosos, são filhos, Senhor, que irão se levantar como os grandes líderes nessa terra, como grandes profetas, grandes governantes, grandes levitas, Senhor, grandes pastores, Senhor, grandes apóstolos, Senhor, serão sal nessa terra. Nós declaramos, Senhor, que a Tua coroa, Senhor, a partir de hoje, irá resplandecer sobre glória sobre os nossos filhos, e tudo aquilo que acorrentava, aprisionava, nós anulamos, nós quebramos, Senhor, nós nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos um novo tempo, um tempo de paz, de abundância, de alianças restauradas em família, Senhor. Senhor, nós queremos ser homens e mulheres do Teu coração. Por isso, Senhor, hoje nós te pedimos, ensina, Senhor, nós a ser filhos. Ensina, Senhor, a nós sermos pais e mães, Senhor, com sabedoria, para que nós possamos ter a palavra certa, para que nós possamos, Senhor, ter a conduta certa. Coloca sobre nós os princípios e valores, Senhor, que os nossos filhos irão precisar, para que nós possamos, Senhor, a partir de hoje, Senhor, declarar sobre os nossos filhos. Pai, nos levanta, nos sustenta, coloca sobre nós, Senhor, um bálsamo novo, coloca sobre nós, Senhor, uma unção, um óleo novo, para que nós possamos, Senhor, poder nutrir os Teus filhos, para que nós possamos, Senhor, continuar de pé, orando, Senhor, pela honra e glória do Teu reino, Senhor, a remissão, a salvação, a cura, a libertação dos nossos filhos e sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos falar de palmas do Senhor. Nós estaremos aqui na frente. O culto termina, mas nós estaremos aqui orando por você. Então, quem quiser oração, eu e o pastor Vitor estamos aqui orando por vocês. Amém? Deus abençoe e até a próxima quinta-feira.